Oi galera, tudo bem com vocês? Começando o nosso primeiro episódio do Incendiados Podcast. Hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do porquê desse podcast e vamos falar de Jesus. Vem com a gente? É isso aí, galera. Estamos dando início ao nosso primeiro episódio do Incendiados Podcast. E como primeiro episódio, hoje eu tenho aqui a Ana Paula Martins, a minha esposa. Ela vai ser entrevistada hoje, ela também é entrevistadora desse canal. E hoje nós iremos contar um pouquinho sobre o porquê nós estamos fazendo esse trabalho, sobre o porquê nós pregamos Jesus, falamos de Jesus. E também vamos contar um pouquinho sobre nós. Então vem com nós nessa. Deixa eu te falar uma coisa. Já deixa o seu like aí. Curte, se inscreva nesse canal para você acompanhar todas as novidades. Então vamos lá, Ana Paula, minha querida e amada esposa, vamos falar um pouquinho com o pessoal aí, por que nós criamos um podcast, por que nós falamos de Jesus. Então eu quero te perguntar, por quê? Bom, e aí pessoal, tudo bem? Tem um versículo que tem acompanhado as nossas vidas, né? Nós já somos cristãos há cerca de 7, 8 anos, o Vinícius um pouco mais. E nós sempre seguimos corretamente tudo que a igreja pede, nós sempre adoramos ao Senhor. Só que depois de um tempo, nós fomos a uma conferência e Deus nos tocou profundamente de que existia algo a mais que nós precisávamos fazer. E o versículo de 1 Coríntios 9, no seu versículo 22, diz assim: quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para que todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. E esse versículo tem acompanhado a nossa vida. Então, depois que nós lemos esse versículo novamente e entendemos a necessidade de pregar o Evangelho, nós percebemos que nós não estávamos nos fazendo de tudo para com todos para ganhar a Cristo. Existem almas que precisam saber de Jesus. Você que está assistindo esse vídeo, você precisa saber de Jesus. Nós precisamos saber de Jesus. Então, esse é o versículo chave que nos fez criar esse podcast. Esse podcast é para engrandecer o nome de Jesus, para que nós possamos nos fazer de tudo para com todos, para que você alcance a Jesus. É impressionante ver a vida de Paulo, né? Ver tudo o que ele fez e principalmente ver o que ele era. Então, quando nós olhamos, né, Ana, para essa palavra e nós vemos se fazer de tudo para com todos, quão difícil é isso? Porque nós vivemos em um mundo que é totalmente de cabeça para baixo, é um mundo totalmente louco, totalmente maluco, todo mundo quer viver a sua própria vida, e nós como igreja às vezes nós olhamos e falamos, eu não consigo ser tudo. Só que como a Ana falou, existiu um momento em nossas vidas que nós fomos tocados por Jesus e acendeu uma chama no nosso coração, uma chama que queima. E um amor que queima tanto que a ponto de nós falarmos, eu não consigo guardar esse amor só para mim. E é por isso que nós se chamamos incendiados, porque o nosso objetivo é incendiar uma geração, é tocar a juventude, é tocar o povo que está à nossa volta. Então, Leana, aí nós olhamos para essa palavra, se fazer de fraco para ganhar o fraco, se fazer de tudo para ganhar outro, todos aqueles. Então a gente olhou para o nosso horizonte e falou, beleza, eu creio em Jesus, eu sei que foi assim com você também. Eu creio em Jesus, eu conheço a palavra de Jesus, mas e agora? O que eu faço para que outras pessoas alcancem a Jesus? Então, pensando nisso, nós criamos um podcast porque é uma linguagem culturalmente hoje aceita, uma linguagem jovem, uma linguagem que o jovem gosta de assistir, você gosta de consumir esse conteúdo. Nos acompanhe nessa, porque isso aqui é para a glória do Senhor Jesus. E Jesus está sendo glorificado em tudo isso. Então, Leana, você fala que nós temos que fazer de tudo para ganhar algum. Então, o podcast é uma ferramenta. Tem algo a mais que você faz no seu dia a dia que você sente que isso é um pedacinho desse versículo? Claro, mas antes da gente entrar nesse contexto, você que assistiu a gente até aqui pode estar se perguntando, por que você assistiria alguém que você não conhece? É a nossa maior dúvida. Eu tenho certeza que você assiste o podcast e nós gostamos de assistir nomes conhecidos, porque a gente sabe que dali vai sair algo bom. Então, antes da gente entrar no contexto do que eu posso fazer, além desse vídeo para pregar o Evangelho, se apresenta pra gente, Vini. É verdade, né? Eu nem me apresentei. Desculpa aí, pessoal. Eu sou o Vinícius Martins, eu sou casado com a Ana Paula. Nós somos casados há mais ou menos quase 3 anos. Nós somos casados bem jovens e eu falo pra vocês, é maravilhoso. Eu também faço parte de um ministério chamado Novas Vidas para Cristo.
E eu também lidero um grupo, que é o grupo Incendiados, que além do podcast nós temos outras atividades, como evangelismo, como cultos também na igreja, reuniões na qual nós falamos sobre vários assuntos do nosso cotidiano. E isso aqui é mais uma atividade da nossa igreja, mais uma atividade do nosso grupo, e que nós temos para alcançar pessoas e expandir o reino. Eu tenho 23 anos, eu também trabalho como marceneiro, e eu tenho o meu Instagram também. Você já pode me seguir lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo aqui o meu Instagram, _ViniMDP. Siga-nos na rede social. E também nós temos o Instagram do Incendiados, @IncendiadosNV. Fique por dentro das nossas novidades, fique por dentro de tudo. Esse sou eu e você. Conte-me mais sobre você. Bom, eu sou esposa do Vini, é assim que eu sou conhecida. Eu sou a Ana Paula, como o Vinícius já falou todo o nosso histórico, nós somos um casal de jovens, jovens e casados, e nós temos provado e experimentado tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, o meu conselho para você é: siga os planos do Senhor. Graças a Deus, Ele tem feito muitos milagres na nossa vida até aqui, e o nosso objetivo é continuar vivendo esses milagres e levando outras pessoas a viver experiências mais profundas com Deus. E é por isso que você precisa estar aqui conosco. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu já escrevi 2 livros, Santidade no século XXI e Mulheres Posicionadas. São leituras que vão te levar para mais perto de Deus. Então, faça essa leitura. Nós também vamos deixar a minha página no Instagram e eu estou disponível a qualquer hora e a qualquer dia da semana para qualquer dúvida que vocês venham a ter. Agora sim, Vini, fora o podcast, o que nós fazemos para pregar o Evangelho no dia a dia? Eu trabalho numa escola, para quem não sabe. Então, qual é a minha forma de pregar o Evangelho na escola? Eu tenho certeza que você já se perguntou isso. Como levar o Evangelho no seu trabalho? Levar o Evangelho no trabalho é muito difícil. Então, o que eu tento fazer? Como eu gosto muito de ler, eu me aproximo das pessoas, converso com elas sobre a vida cotidiana e eu indico leituras para elas. E aí, quando ela me diz que ela gosta de ler, eu levo livros simples, de uma linguagem mais fácil, para apresentar Jesus para elas. Ah, Ana Paula, mas isso é pregar o Evangelho? Isso é pregar o Evangelho. Muitas vezes nós achamos que pregar o Evangelho é gravar um podcast, é postar um vídeo no Instagram, ou é entrar com uma placa com Jesus te ama, mas o seu dia a dia e a sua vida é uma forma de pregar o Evangelho. Essa questão de pregar o Evangelho, o que é pregar o Evangelho? O que é falar de Jesus? O que é isso que nós tanto falamos? O Evangelho, a palavra de Deus fala que ele é o poder de Deus para a salvação do mundo. Só que como nós pregamos o Evangelho sendo jovens e estando num cotidiano totalmente maluco, como eu falei? A Ana disse que ela tem as estratégias dela. Nós, como cristãos, nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos olhar e entender que a sociedade que nós vivemos hoje, ela não aceita muito bem a igreja na forma mais tradicional, na visão que ela tem. Muitos pensam que a igreja é uma coisa ruim, muitos pensam que a igreja ela não tem nada para oferecer. Então você precisa ser esperto. Você vai para o seu trabalho, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Tem gente que trabalha até de domingo a domingo. Você encontra com as mesmas pessoas. Então, Ana, por que nós temos que falar o Evangelho tudo de uma vez? Eu creio que nós não podemos pensar no Evangelho como uma corrida rápida de 100 metros, sendo que você vê aquela pessoa todo dia. Existe muito de você plantar a semente, existe muito de você todo dia ir jogando um pouquinho e regando ali até que você consiga chegar à mensagem final, que é Jesus, e essa pessoa entenda. Então eu creio que é isso que nós devemos fazer. Você que está assistindo, já anote isso, porque isso é valiosíssimo. Seja exemplo no seu dia a dia. Pregue o Evangelho, fale de Jesus, mas não seja, como é que eu posso dizer, invasivo, apressado. Não seja, vá com calma. Fale de Jesus, porque o que é falar de Jesus? É o quê? Tão maravilhoso assim? Conta pra eles o que é falar de Jesus. Bom, falar de Jesus, como o Vinícius já disse, nós não precisamos ter pressa para falar de Jesus. Eu tenho certeza que você já participou de uma experiência assim. E se você não foi a pessoa que falou, você foi a pessoa que ouviu. Existem momentos no nosso dia a dia, na nossa vida, que nós queremos ser escutados. Você quer contar do seu problema. E quando eu chego até você e eu jorro toda a Bíblia em cima de você, você fala, mas não é isso que eu estou precisando. Eu preciso que alguém me escute. Eu preciso apenas conversar. Muitas vezes nós precisamos apenas de um abraço. E a outra pessoa, quando ela está muito ansiosa, ela quer logo pregar a Bíblia inteira para você. E nós não precisamos fazer assim. O Evangelho de Jesus, ele é puro e simples. Quando Jesus caminhava com eles, Jesus entrou no ambiente deles. Jesus estava no meio deles.
Então Jesus não falava toda hora, todo momento, só aquilo. Não, Jesus dava tempo para eles se expressarem também. Se você quer ganhar alguém para Jesus, dê tempo para a pessoa se expressar. Se essa pessoa trabalha com você, ela não precisa aprender a Bíblia inteira em um dia. Você pode apresentar o plano de salvação com calma. Se a pessoa que você quer ganhar para Jesus é da sua família, é ainda mais fácil e mais difícil. Mais fácil por quê? Porque você vai ver ela todo dia. E mais difícil por quê? Porque você vai ver ela todo dia. Então, todo dia ela vai ver a sua postura. Mas todo dia você pode apresentar algo novo para ela. Todo dia você pode mostrar para ela de como Deus é bom por causa da sua vida. De como você pode glorificar a Deus no seu trabalho, no seu casamento. E ela vai pensar, eu preciso desse Deus. A humanidade, ela está caída. Nós estamos à beira do pecado todos os dias. As pessoas precisam de Jesus, mas elas não entendem. Então, a necessidade de você pregar o evangelho todo dia, mas com calma, é justamente por isso. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, nós escutamos isso muito no evangelismo das ruas. Eu amo Jesus, mas a igreja é uma merda. Eu já escutei isso na rede social, já escutei isso na rua, já escutei isso em todos os lugares. E muito me entristece, porque se você congrega numa igreja, você sabe como é bom estar naquele lugar. E quando a pessoa diz que ama Jesus, mas a igreja é uma merda, ela tá falando de mim. Ela tá falando de você. Nós somos a igreja de Cristo. E se você está assistindo e você é essa pessoa que tá falando, não, Ana Paula, Jesus é bom, mas a igreja realmente não presta. É porque provavelmente você foi ferido nessa caminhada. Mas eu quero te dizer que Jesus não tem nada a ver com isso. Viver em comunhão com os irmãos é bom. Esse podcast está acontecendo porque nós temos comunhão com irmãos que estão aqui nos ajudando. E isso é para a glória de Deus. Sozinho o Vinícius não ia fundar esse podcast, nem eu e nem ninguém. Então viver em comunhão é bom e você precisa experimentar isso. E você precisa mostrar para as pessoas como é bom viver isso. Então qual é o nosso papel nessa terra? Pegar toda essa galera que acha que a igreja é uma porcaria, que acha que Jesus não faz mais nada e através da sua vida ela precisa crer que existe um Deus que pode fazer algo por ela. Maravilha, maravilha, muito, muito bom. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus e nós falamos o que Jesus fazia para mostrar o amor dele para as pessoas, e nós vemos que Jesus ele era muito estratégico. E Jesus ele usava muitas estratégias para chegar até aquela pessoa. E nós vemos Jesus pregando o evangelho e as pessoas ficavam abismadas, porque elas não acreditavam que uma pessoa falava com tanta sabedoria. Jesus, a Bíblia relata que com 12 anos, ele estava discutindo com os principais sacerdotes no templo. Só que ele só foi começar o seu evangelho, só foi começar o seu ministério aos 30 anos. Isso precisa nos ensinar alguma coisa. Existe um momento na nossa vida que eu creio que nós precisamos fundamentar a nossa fé. Nós precisamos realmente entender quem é Jesus. Nós precisamos nos firmar nessa palavra para que nada no nosso redor nos atrapalhe. Porque hoje nós vivemos rodeados de tecnologia. Isso aqui que nós estamos fazendo é graças à tecnologia. Isso é muito maravilhoso e muito bom. Inclusive eu creio que a tecnologia vai nos ajudar muito no fim dos tempos para espalhar a mensagem de Jesus. Mas por outro lado tem muita coisa ruim nessa tecnologia. Só que nós precisamos entender que Jesus, ele com toda a sua sabedoria, ele começou o seu ministério aos 30 anos. Nós precisamos fundamentar a nossa fé. Fundamentei e aprendi quem é Jesus, é a hora de nós irmos para fora. Aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra vós, porque Jesus está conosco. Não porque nós somos bons, mas porque Ele está conosco. E aí Ele nos dá autoridade a chegar em todo e qualquer lugar do mundo e falar de Jesus, porque Ele está conosco. Você falou sobre pessoas feridas pela igreja. E como lidar com isso, irmãos? Eu acredito que você que está assistindo esse podcast conhece alguma pessoa que... eu não vou mais para a igreja porque aconteceu isso, eu fui ferida, tal pessoa me maltratou e é por isso que eu não vou mais para a igreja. Eu acredito que essa é uma porcentagem muito grande no nosso país. Só que nós também, como igreja, nós não podemos olhar para essa estatística e falar, é assim mesmo, fica como tá, como a Ana disse. Nós precisamos mostrar que existe muita coisa boa na igreja, existe muita coisa boa e essas coisas boas vêm de Jesus. Nós precisamos levar a palavra genuína para que essas pessoas entendam que o amor de Jesus por elas é muito maior do que toda e qualquer circunstância. Não é isso, Ana? O amor de Jesus ele é muito maior do que tudo. Vini, agora fala pra gente, porque nós estamos aqui para apresentar o podcast.
mas eu quero que você se sinta motivado a participar desse podcast. A cada vídeo que sair vai ter um conteúdo novo e pessoas novas. Mas nós já falamos da importância de pregar o evangelho, da importância de conhecer Jesus. Então, se eu quero que você conheça Jesus, se eu quero que você pregue o evangelho, eu preciso te mostrar os bons frutos do evangelho. Então, Vini, fala um pouco pra gente de boas experiências que você teve com Deus. É difícil escolher uma ou duas, porque nós já vivemos como jovens, né? Nós já vivemos muitas coisas que nos impactaram. Nos mostraram, Jesus é real, ele está vivo e ele está aqui conosco. E eu vou destacar não uma em si, mas uma coisa que quando acontece eu acho extraordinário, que é a cura de um enfermo. Quando você ora por uma pessoa e aquela pessoa é curada na hora, porque muitas vezes você ora pela pessoa e não acontece nada, ou ela é curada depois, e você, glória a Deus por isso. Mas eu acredito que orar por uma pessoa e essa pessoa ser curada na hora é uma das maiores experiências que eu já tive com Deus. Porque, você ora e aquilo ali, na hora que você está orando por um enfermo, está orando por uma pessoa que está passando por uma doença, alguma dificuldade, você como ser humano, você não pode fazer nada. E aquilo que é manifesto naquele momento é a pura glória de Deus. Então essa é uma experiência que eu tive, que eu destaco como uma das maiores. Agora eu quero ouvir de você também. Uma experiência de você, depois eu conto mais. Fala pra gente. Bom, uma experiência muito boa que eu tive com Deus, e essa marcou a minha vida e vai marcar pra sempre, nós estamos acostumados a adquirir tudo com a força dos nossos braços. E desde sempre na minha vida nós adquirimos muitas coisas com Deus porque Ele nos deu. E uma das experiências maravilhosas que eu tive com Ele foi a escrita desse livro e do meu outro livro. Quando eu ia dormir, um belo dia, palavras começaram a jorrar na minha mente e eu não sabia para que elas serviam. E quando eu percebi, com o auxílio de um pastor da minha igreja, eu tinha escrito um livro. E eu me encanto com Deus porque eu penso, só Ele poderia me dar esse talento. Eu não estudei, eu nunca quis, eu não procurei. E Ele viu misericórdia na minha vida e Ele me entregou este livro. Então existem coisas que só Deus pode fazer por nós. E é esse Deus que nós queremos apresentar nesse canal. O poder de Deus é maravilhoso, irmãos. Isso aí eu não posso negar. O livro da Ana, a minha experiência na cura dos enfermos e entre outras que, se nós fôssemos contar, pode colocar aí 5, 6 horas de podcast por tudo que a gente viu de Jesus em tão pouco tempo, porque Ele é extraordinário. Sem contar o nosso testemunho interior todos os dias, que eu vou fazer uma coisa e Deus fala assim, não, e você sente aquilo, já sentiu isso? Aquele peso não é para mim fazer. Ou quando você vai tomar uma atitude e Deus fala, realmente é isso que eu preciso, é isso que eu quero que você faça, e nós nos sentimos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é outra promessa de Jesus. Ele falou, quando ele estava subindo aos céus, ele disse, eu estou indo, mas eu estou mandando outro, aquele que será o Consolador, e ele irá guiar vocês. E nós sentimos isso todos os dias na nossa vida. O toque, o doce cuidado do Espírito Santo. Mas eu queria destacar aqui outra experiência. Vai pensando nas suas aí, que eu sei que são muitas, e conta mais uma. Eu vou guardar pra próxima, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Não, você vai contar hoje, eles estão ansiosos ali esperando. Uma vez nós estávamos orando, foi na igreja isso, e nós estávamos orando ali, junto com os irmãos, todo mundo ali junto, e nós começamos a orar, e começamos a clamar a Deus, e de repente eu sentia sobre mim como se fosse um peso muito grande, na qual parecia que ele me comprimia no chão, assim. Eu estava ajoelhado, depois eu me sentei no chão e eu comecei a orar, e a presença de Deus era tão forte que ela começava a me apertar no chão, assim. O peso da presença de Deus era tão grande e aquilo ali ficou palpável nas minhas mãos. Isso eu destaco, eu gosto de falar muito disso porque foi uma experiência que eu nunca tinha vivido, uma experiência totalmente estranha para mim, mas ao mesmo tempo muito gloriosa, porque a presença de Deus foi manifesta. E ali nós entendemos que Deus ele é real, Ele escuta nossas orações. E você que está escutando isso, eu tenho um recado para você muito poderoso. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes você passa por dificuldades, mas entenda, Deus escuta as suas orações. Deus escuta as orações dos justos. Escute a voz do Senhor Jesus, clame a Ele e fale, Jesus, eu preciso de mudança, eu quero viver a sua vida. E você pode ter certeza que Ele irá mudar a sua situação. Uma coisa que eu queria apenas comentar, que eu tenho certeza que se passa pela sua cabeça, também passou pela nossa. Muitas vezes nós assistimos vídeos, nós lemos livros, nós lemos a Bíblia e nós pensamos, isso nunca vai acontecer comigo.
Eu tenho certeza que isso já passou pela sua cabeça. Você assiste um vídeo de um pregador famoso, você lê o livro de um escritor famoso, você lê a Bíblia e você vê tudo o que aconteceu em Atos dos Apóstolos e você pensa, isso não vai acontecer comigo. E nós percebemos que nós temos uma mentalidade muito pequena quando se trata de nós. Um dia nós estávamos na mesa conversando com os nossos pastores sobre as experiências com Deus e eles falaram pra gente, então a gente já tem um podcast. Se você buscar lá no seu íntimo, você tem experiências com Deus. Você não precisa ser um pregador famoso. Você não precisa ser alguém que já escreveu 1 milhão de livros. Sentado numa mesa assim como nós estamos agora. Confiando de que Deus vai fazer algo sobre este canal, sobre este lugar. Nós temos experiência com Deus. Você tem experiência com Deus. Você não é diferente de Pedro. Você não é diferente do Luciano Subirá. Você não é diferente de nenhum desses homens e mulheres usados por Deus. Você tem experiências com Deus. E se você tem uma experiência com Deus que foi inesquecível, comenta pra gente. E aí no próximo vídeo nós vamos comentar a sua experiência com Deus. Porque Deus te usa e Deus te quer profundamente. Ana, outra coisa, uma curiosidade que eu tava pensando aqui quando você mostrou o seu livro. Quando você estava escrevendo esse livro, as inspirações do Senhor Jesus, como elas vinham? Em sonho, na leitura, como isso acontecia? Como pensamentos. É como se eu estivesse pensando, só que ao invés de eu estar pensando os meus pensamentos, eu estava com um pensamento pronto na minha cabeça. Não sei se isso faz sentido pra você. Tem pessoas que sonham com coisas, tem pessoas que escutam coisas. No meu caso, era como se eu tivesse uma imaginação pronta na minha cabeça e no momento que eu abri o meu computador, todas as palavras já estavam guardadas aqui, como se fosse um backup guardado que foi sendo liberado, porém de palavras e de coisas que eu nunca tinha escrito ou experimentado. E outra coisa, Ana, eu já sei, o pessoal já sabe que você é uma jovem casada, que você já escreveu um livro, mas conte mais pra gente como é que foi a sua vida antes de conhecer a Jesus. Na escola, na sua família. Conte pra gente aí um pouquinho. A minha vida antes de Jesus foi horrível. Horrível no sentido espiritual. Eu era uma pessoa muito autoconfiante, eu achava que eu não precisava de Deus, eu não precisava de nada. Eu acreditava em Deus, mas eu tinha o pensamento que nós já falamos. Deus é ótimo e a igreja é uma merda. Então, na minha cabeça, eu acreditava em Deus, eu não cometia nenhum pecado gravíssimo, ao meu ponto de vista, porque nós costumamos pensar assim, eu não mato, eu não roubo, então eu não cometo pecado. Então eu tinha esse pensamento e eu tinha muito receio da igreja evangélica, eu tinha uma visão muito ruim. E eu nem conhecia nenhum cristão, mas só pelo que as pessoas falavam e as redes sociais demonstravam, eu tinha um receio. Mas essa visão que você tinha de Deus aqui. Conte mais um pouquinho sobre que visão você tinha de Deus, como você imaginava, era um ser, era aquele Deus cultural, ou você tinha uma fé na qual você acreditava mais profunda? Não, a minha fé era muito fraca. Eu acreditava em Deus de uma forma bem cultural mesmo, porém um Deus bem distante, né? A minha família é mineira, então desde sempre eles aprenderam que Deus era aquele que castigava, aquele que te mandava pro inferno se você fazia algo errado. Então nós sempre pensamos em Deus em uma figura bem distante. Quem é Deus? Ele é o criador do universo. E você, né, nesse tempo, você conheceu pessoas que eram cristãs, seja na família, na escola, que você teve contato, em algum momento você, esse negócio aí é diferente? Eu conheci bem poucas, mas elas não me influenciavam a querer seguir a Cristo, muito pelo contrário. Como nós estávamos no ensino médio, na escola, eu percebia que eles também tinham desejo de fazer coisas que nós fazíamos. Então na minha cabeça não fazia nenhum sentido. Se Deus é bom, por que você não pode ser feliz? Se Deus é bom, por que Ele te priva disso? Então eu nunca tive uma pessoa, alguém que me levasse a querer conhecer Jesus. Então eu cometia todos os meus pecados, fazia tudo que não devia, principalmente mentia muito pra minha mãe, pra fazer tudo o que eu queria, e eu não sentia peso na consciência por isso. Você nunca sentiu peso, mas e quando você entendeu, falou, teve alguma pessoa, alguma figura que passou pela sua vida que te influenciou a falar, eu quero Deus, e você acabou tendo essa experiência e chegou onde está hoje? Ou você foi buscar sozinha essas referências, ler a Bíblia? O que aconteceu? Eu fui pra igreja sem querer. Eu não gostava de crente, não gostava de nada. E a minha mãe começou a conversar com uma pessoa que incentivou ela a ir pra igreja. E eu detestei. Ela começou a ir pra igreja, que por sinal é a igreja que nós congregamos até hoje.
E ela começou a ir pra igreja, eu comecei a quebrar pau com ela em casa, eu falava que ela... Pastor, me perdoa. Eu falava que ela sustentava o pastor, sustentava a igreja inteira, que se ela pagasse o dízimo, ela tinha que pagar tudo pra mim, porque... Pastor tá vendo na live aí, viu? Pois é, me perdoa, tá, pastor? Eu falava que ela pagava as contas de todo mundo, menos as coisas que eu queria. As coisas que eu queria, doce, festa, dinheiro para o que não presta. E aí, a minha irmã era mais nova, a Ana Carolina, e ela começou a dançar na igreja, e eu ia só para assistir ela dançar. E eu tinha tão pouco temor a Deus, que eu ia pro culto, eu assistia ela dançar e eu ia embora. Eu não esperava o culto acabar, eu achava que não precisava. Rebelde. Rebelde, completamente rebelde. Eu pensava assim, eu fui pra igreja assistir a Carol dançar. A Carol dançou. E eu ia embora. E aí o tempo foi passando, e eu fui ficando um pouco mais da igreja, né? Até o culto acabar. E aí eu percebi que realmente existia um Deus, e esse Deus queria um relacionamento comigo. E aquilo que as pessoas falam da igreja, ou das pessoas que estão na igreja, é uma coisa superficial. É coisa que a gente escuta falar. E nem toda igreja é igual. Assim como nem todo trabalho é horrível, nem toda igreja é horrível. E na minha igreja eu conheci a Cristo verdadeiramente. E o meu primeiro sentimento foi de vergonha. Vergonha por ter rejeitado Ele por toda a minha vida. Vergonha por ter, de certa forma, menosprezado a igreja, que hoje eu sou. Hoje eu sou a pessoa chata que eu menosprezava, porque as pessoas queriam falar de Jesus pra mim e eu já, não fala comigo, não passa na minha rua. E hoje eu sou essa pessoa chata que quer bater na porta de todo mundo e falar com Jesus. E você acabou indo pra igreja por uma armadilha de Jesus. Você foi pra ver a sua irmã dançar e chegou lá, você acabou tendo uma experiência e resolveu ficar. E pensando nisso, o que você acha dessas armadilhas ou estratégias que nós cristãos usamos para atrair pessoas? Porque eu entendo que muitas coisas nós não usamos como pregação direta, mas existem algumas coisinhas que nós usamos na nossa vida que atraem as pessoas e chega lá, você pega elas na curva e fala de Jesus. Mais ou menos o que aconteceu com você. O que você acha dessas estratégias para falar de Jesus? Eu acho que Jesus é muito habilidoso. Porque se nós formos observar no corpo de Cristo, tem pessoas com testemunhos muito diferentes. Tem pessoas que você vai, faz uma visita na casa dela, ou até pela conversa na rede social, e a pessoa tem vontade de ir para a igreja. E aquela pessoa aceita Jesus. Tem pessoas que passam por uma dor muito grande, por uma decepção muito grande, vai buscar a cura e aceita Jesus. E existem pessoas como eu, pessoas que eram muito duras de coração, pessoas que eram muito rebeldes, e estava tão profunda em seus pecados e nas suas vontades, que se alguém viesse falar de Jesus para mim, eu não ia dar ouvido. O evangelho que a evangelização que nós usamos, de conversar, de convidar a pessoa para o culto, não ia resolver comigo, porque eu não tinha o menor interesse em visitar a igreja. Então, comigo, Deus usou essa estratégia, foi muito válida, ele usa com muitas pessoas. Por quê? Eu não gostava da igreja e nem de ninguém que estava lá, mas por amor à minha irmã, eu assistia. Só que na minha cabeça, eu assistia ela dançar na igreja, como eu assistia ela dançar na escola, como eu assistiria ela dançar numa peça de teatro lá em qualquer lugar. Então, comigo foi assim, e eu acredito que com muitas pessoas com o coração duro, Deus usa essa estratégia, porque Ele sabe que se alguém mandar uma mensagem, se alguém visitar, a pessoa não vai dar crédito. Isso é uma lição muito valiosa para nós, para você que é cristão e tem família, porque as pessoas estão observando. As pessoas estão olhando para nós e vendo, o que esse cara vive? Quem é esse Jesus? E elas estão a todo tempo, e isso é bíblico, né? A Bíblia fala que nós estamos rodeados de testemunhas, então a todo tempo nós estamos sendo vigiados, tanto para o bem quanto para o mal. Então eu acredito que essas estratégias de Jesus é algo que é sensacional, e na minha opinião a igreja precisa desenvolver isso cada vez mais para alcançar um público maior. O que eu acho interessantíssimo na igreja é que existe uma mistura de estilos, não na igreja, a minha igreja, mas a igreja mundial. Existe uma mistura de estilos, de tipo de roupa, de tipo de cabelo, e aquilo, eu acho isso uma coisa muito maravilhosa, porque quando Deus fala de alcançar o mundo, alcançar toda a nação, povo e tribo, nós vemos que é muito pluralizado, é muito diferente. Então não dá para nós imaginarmos uma igreja completamente igual, completamente robótica. Então, eu acredito que você pensa isso também, que a igreja precisa ser diferente. Eu digo diferentes estilos para alcançar aquele público.
ou como o pessoal gosta de dizer, seu nicho no Instagram, nas redes sociais, seu nicho, seu público, o que a pessoa gosta, porque isso é uma armadilha de Jesus. Porque você está infiltrado num contexto, assim como Paulo se infiltrou no maior país ali, no povo mais econômico da época, que era o povo grego, e ele se envolveu naquele contexto ali e chegou com o evangelho até aquelas pessoas. Então eu acredito que a nossa igreja mundial, ela precisa fazer muito isso, que são as chamadas armadilhas ou estratégias, até que você chegue com o evangelho final. Mas também nós não podemos confundir com não pregar o evangelho. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque ter estratégia é uma coisa, mas a estratégia precisa ter um ponto final. O que você acha que da igreja que só tem estratégia e não prega o ponto final? E o que você acha da igreja também que não tem estratégia nenhuma? Ambas estão incompletas, ou alguém está fazendo certo, alguém está fazendo errado? O que você acha? Eu acho que tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso faz mal. E isso se aplica à igreja também. Vamos falar de um assunto simples como o evangelismo. Como eu disse, o evangelismo comigo não funcionaria, porque eu não tinha o menor interesse. E além de eu não ter interesse na igreja, eu não tinha necessidade de ir para a igreja. A minha vida familiar era boa, minha vida pessoal era ótima, minha vida financeira era boa. Então, aos olhos do evangelismo que diz, você precisa de Jesus, na minha cabeça eu tenho Deus. Eu não tenho nada para pedir para Deus, a minha vida está ótima. Então, eu não tinha essa necessidade que algumas pessoas têm. Então, esse evangelismo comigo não funcionaria. Mas, se tratando do evangelismo, tudo que a gente faz em excesso é ruim. Então vamos imaginar de uma igreja que quer fazer evangelismo todo dia. Todo dia tem evangelismo. Com a mesma equipe, com o mesmo povo. Da mesma forma, a mesma estratégia. Todo dia tem evangelismo, todo dia tem evangelismo. O que vai acontecer com essa igreja? Ela vai se preocupar tanto em buscar pessoas novas que ela não vai cuidar do que está dentro. E aí ela acaba perdendo as ovelhas que ela já ganhou. E uma igreja que não se preocupa em proclamar o evangelho, ela se perde também. Porque ela fica com os mesmos e esperando que Deus use de estratégias com algumas pessoas para levar elas para a igreja, para alcançá-las, e ela vai encontrar um público menor. Então, eu acredito que o ideal é sempre o meio termo. Se tratando das roupas e tudo isso, o grande problema que eu acho que as pessoas também acompanham é: mas eu não consigo ficar nessa igreja, eu não me adequo a essa igreja. E isso acontece conosco, nós somos cristãos. Tem igreja que eu não conseguiria seguir as doutrinas daquela igreja. Eu não me adaptaria. E está tudo bem. Porque existem homens e mulheres de todo o nosso Brasil, de toda essa nação, que falaria: não, mas eu gosto daquela igreja. É naquela igreja que eu sinto Deus. Então, tudo em excesso faz mal, mas nós precisamos achar a nossa tribo. Você precisa estar em um lugar que você concorda com o que está acontecendo ali. Senão, você não vai ser feliz. Você não vai ter experiências profundas com Deus no culto e você não vai querer chamar pessoas para ir para aquele lugar. Então, o que acontecia comigo? A maioria das pessoas que eu convivia, elas não tinham interesse de me chamar para estar naquele lugar e elas também não me davam exemplo de que aquele lugar era bom. Então, se a minha vida era boa, você não tinha referência nenhuma. por que eu precisaria de um lugar? Mas na igreja você vai ter amigos de verdade. Eu tinha amigos de verdade. Mas na igreja você vai encontrar uma família. Eu tinha uma família. Mas nunca tiveram interesse de me apresentar. Mas na igreja existe um Deus que você não tem. E você precisa desse Deus porque Ele é o dono da sua vida. Então eu acho que nós precisamos nos encontrar. E a igreja, ela precisa encontrar o ponto dela. Tudo em excesso faz mal. Ponto de equilíbrio, né? Doutrinas humanas demais na igreja faz mal, porque o Espírito Santo fica de lado. Falta de doutrinas na igreja faz mal, porque o povo começa a fazer como quer e vira uma bagunça. Porque nem todo ensinamento humano é ruim. Nem todo costume é ruim. Só que também existem costumes que não são bons. Nós precisamos entender isso, entender que esse costume aqui ele funcionou até hoje, só que hoje em dia isso não funciona mais. É o que nós falamos da igreja estar em movimento, a igreja precisa estar atualizando. A igreja precisa estar sempre antenada com o que está acontecendo na sociedade, senão nós temos uma igreja parada no tempo. E essa igreja vai perder a força de comunicação com o mundo. Igual, hoje em dia nós temos as redes sociais. Existem cristãos que são contra completamente as redes sociais. Não, rede social não pode, é proibido. E isso pode ser que funcionou durante um tempo. Eles preservaram a igreja ali, fundamentaram a fé, mas existe um momento que é aquilo que eu falei. As portas do inferno não prevalecerão.
Porque nós vemos aí, nós temos Instagram, nós temos TikTok, tem tudo que não presta. E muitos falam isso, não, lá só tem coisa que não presta, lá tem... Realmente, só que existe uma coisa que não tem lá que nós estamos aqui para levar, que é o amor de Jesus. E essa ferramenta está disposta aqui, está na nossa frente. Por que não usar uma arma tão poderosa, um palanque tão grande que acredita que se nós estivermos falando no boca a boca, talvez nós nunca teríamos. E é uma oportunidade para falar de Jesus. E se nós podemos falar de Jesus, por que não falar? E esse perigo dos excessos que você apontou, eu acredito que isso, por toda a nossa vida, nós precisamos nos preservar. Porque os excessos, eles são um problema sempre. Nós vamos colocar aqui a igreja de antigamente e a igreja atual. Nós sabemos que a igreja antiga teve muitas glórias. A atual também tem as glórias dela. Só que alguns da antiga, alguns mais velhos, eles são contra completamente tudo que acontece na nova. E alguns da nova são completamente tudo que acontece na velha. E não tem aquele meio termo. E você acha que esse meio termo é a chave para nós alcançarmos uma igreja totalmente saudável e que espera por Jesus acima de tudo? Com certeza, com certeza. Eu não sei dizer se isso é um problema, mas eu acredito que nós nunca vamos conseguir alcançar essa aliança entre as igrejas. Porque hoje existem muitos ministérios e a grande confusão, na verdade, até para uma pessoa aceitar Jesus, é essa grande confusão dos ministérios. Porque a minha visão era, se nem a igreja concorda uma com a outra, por que eu vou concordar com eles? E eu acredito que é a visão de muitos, até de você que está assistindo. Se as igrejas, os ministérios, não concordam entre eles, como eu vou concordar entre eles? E por que que isso acontece? Porque as pessoas perdem tempo debatendo ideias, debatendo costumes criados por elas e não priorizam o evangelho. O essencial. Então, eu creio que se nós priorizarmos o evangelho, nós vamos alcançar mais pessoas. Se quando eu estava imunda no meu pecado, tivesse me apresentado o evangelho que se preocupava com o meu arrependimento, com a minha vida por dentro, eu teria reconhecido Jesus mais cedo. Porque as pessoas que estavam ao meu redor, que tinham conhecimento de Deus, era ferro e fogo. Ah, mas você faz isso? Você bebe, Ana Paula? Bebo. Você faz, então você vai para o inferno. E esse era o evangelho que me apresentavam. Então você vai para o inferno. Não me apresentavam do por que você faz isso? Será que isso faz bem para o seu corpo? E a solução para isso. Será que isso faz bem para a sua vida? Então, na minha cabeça, se existia um Deus duro e ele ia me mandar para o inferno mesmo, por que eu precisaria guerrear contra isso? E por que que isso acontece? Porque as igrejas estão, às vezes, mais preocupadas em discutir entre elas as suas doutrinas, ao olhar para fora. Né? Eu moro na região do Autódromo Interlagos. No Autódromo Interlagos, não tem só corrida de carro, tem muita festa no autódromo. Tem noites, qual festa que teve aqui? O Lollapalooza. O Lollapalooza. As pessoas viram à noite, bebendo, fumando e fazendo tudo que está ao seu alcance. E ninguém vai pregar para eles na porta do Lollapalooza. Ninguém tá aqui na rua orando por eles. Quantas vezes eu vou dormir e não oro pelos eventos que acontecem ali para que Deus desperte aquele povo? Inclusive, eles estão montando um palco pro próximo aqui. Inclusive, vai ter um próximo evento aqui. E eu sou cristã e eu sou vizinha do autódromo. Eu tô vendo o evento acontecer. O que eu tenho feito? Então, isso é algo que me incomoda muito, porque eu penso que... Eu sei que os planos de Deus são bons. E eu reconheci a Cristo no tempo que Ele quis. Mas eu também penso que se alguém tivesse guerreado pela minha alma, eu teria aceitado Jesus antes. Né? É por isso que eu digo que aquele versículo tem me acompanhado. Fiz-me de tudo para com todos, para talvez alcançar uma vida. Então, se tivessem guerreado pela minha alma, talvez eu tivesse aceitado Jesus mais cedo. Se eu guerrear pela alma das pessoas que vêm no Autódromo Interlagos, talvez elas reconheçam Jesus mais cedo, porque as pessoas bebem, fumam, usam drogas e às vezes nem chegam na casa delas. E eu dormi uma noite de descanso. Quando a gente fala de unidade, eu sempre lembro dos moravos. Quando eu escuto falar desses caras, desse povo, é algo que queima no meu coração, porque a história dos moravos começou com isso que a gente está falando. Muita treta, muita divergência. Eu não concordo com você porque você pensa assim. Eu não concordo com você porque você pensa assado. Até que o cara chegou e falou, gente, por que vocês brigam tanto? Por que vocês não se unem por aquilo que é essencial? E aí tem aquele lema que nós conhecemos dos moravos. No essencial, unidade. No não essencial,
tolerância, mas em tudo o amor. Porque nós olhamos muitas vezes a igreja e aquele debate, não, uma vez salvo, sempre salvo, não, você pode perder a salvação. Mas a gente esquece que ambos creem que Jesus é o Salvador. Ambos creem que a salvação só vem de Jesus. E em vez da gente se unir nessa verdade, que foi o que os morávios fizeram, a gente perde o nosso tempo debatendo. E aí o que isso gera? Gera a visão que você tinha da igreja. Porque você olha a igreja, mas nem eles concordam entre eles, por que eu vou entrar nesse rolo também? E isso só gera confusão. Então a gente precisa entender que o essencial é o que vai nos unir. E eu particularmente, nesse ano passado agora, começou a se falar muito sobre avivamento. Nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, o pessoal pregar sobre avivamento. Existe uma chama, existe uma promessa sobre o Brasil. O que é o avivamento? Eita, aí, ó. O que é o avivamento? Tem que explicar pra gente se vai falar do avivamento. Começou a se falar muito sobre avivamento e a gente começou a estudar sobre o tema. O que é um avivamento? O avivamento é um derramar do Espírito Santo sobre uma região. E ele toca uma sociedade e tem poder para transformar todo esse povo que tem contato com o poder do Espírito Santo. Então ali é um derramar do Espírito sobre uma região na qual as pessoas são despertadas ao amor de Jesus, a levar o evangelho aos descrentes. Então o avivamento ele é para a igreja, aquele que já foi vivo, mas estava frio, e essa chama reacende. Isso é o avivamento. Aí nós olhamos para a história, nós vemos a Rua Azusa, nós vemos o país de Gales, e até hoje nós somos influenciados por aquilo que aconteceu lá. E nós falamos, o avivamento, eu quero por um avivamento, o Brasil é escolhido para a nação, um avivamento, e nós começamos a clamar por isso. E quando nós olhamos para essas histórias, nós percebemos um ponto em comum, que é aquilo que nós estamos falando, a unidade na oração. Por quê? Ana Paula, eu não concordo com você, porque você tem seu pensamento, eu tenho o meu. Mas o que acontece quando a gente fala de avivamento? A gente deixa o nosso pensamento... As nossas diferenças de lado. A gente deixa as nossas diferenças de lado e fala, vamos orar junto por um avivamento? E aí Deus derrama, porque as diferenças elas existem. Não tem como a gente olhar para o Brasil, olhar para uma outra nação, com uma cultura totalmente diferente e achar que todo mundo vai ser igual. Não vai ser. Mas o grande lance é o que é essencial. Então carregue isso na sua vida. O que é essencial? Jesus é essencial. A salvação pelo nome de Jesus, pela crença em Jesus é essencial. Se tem alguém pregando contra isso você precisa combater. Agora, se isso vai acontecer num tempo, em outro, aquelas discordâncias, não é relevante para o mundo. E nós temos que trabalhar nisso. Eu acho que a unidade na fé, a unidade no clamor, não na unidade de ser uma igreja só, com os mesmos costumes, mas a unidade de falar, eu quero servir a um Deus e orar junto com vocês. Eu acho que isso é a chave. Você acha também? Eu acho. E o que me perturba muito é que se eu lembrar de tudo que eu fazia quando eu reconheci a Cristo como meu Salvador, me perturba pensar o que os jovens da minha idade fazem hoje. Porque parece que não, mas o tempo passa muito rápido. Há 8 anos atrás eu cometi uma série de pecados. E esses pecados são multiplicados e eu tenho a impressão que eles são atualizados. Os pecados estão cada dia mais ativos na vida dos jovens, né? Mais evidentes. E isso me perturba porque eu vim de uma vida pecaminosa, né? Então eu penso, o que uma menina da minha idade da minha idade quando eu me converti, ou até da minha idade atual, está fazendo hoje? A sua conversão, eu acredito que foi um pouco diferente da minha. Foi bastante. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre como foi a minha conversão. Eu sempre fui um jovem muito retraído, muito calado, eu não ligava, eu gostava muito de jogar bola e soltar pipa, isso era a minha vida. A vida jogar de todo bola jovem, né? E soltar pipa. Eu soltava a pipa até anoitecer, para não perder nem um minuto, e já descia para jogar bola e ia até minha mãe gritar para jantar. Então era assim, se minha mãe não chamasse para jantar, eu queria estar lá jogando bola. Então, a minha conversão é um pouco difícil, por quê? Porque quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente mata, quando a gente usa droga, querendo ou não, existe algo dentro de você que fala, você está errado. Mesmo que você não entenda o pecado na sua natureza que vai te levar para o inferno, mas você entende que você é ruim. E no meu caso não, porque eu era aquele jovem que só vivia. Eu era aquele jovem que não fazia nada de errado, ia para a escola, ali não falava, não fazia nada. Então isso, para uma pessoa pregar para mim, era muito difícil, porque ele falava, você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu falava, que pecado eu tenho?
O que eu posso fazer para melhorar? Eu já sou bom. A minha vida era essa, eu já sou tranquilo. Então isso foi muito complicado. Precisou Jesus me tocar para dizer assim, ó, você não é tão bom quanto você parece. Os seus pensamentos não são bons. Quando você pensa, você já pecou. Aquele pensamento que você teve sobre tal pessoa não é tão bom. Isso é maldade do ser humano que nós entendemos hoje que ela sempre esteve conosco. E um dia, né, eu ia para a igreja e eu comecei a ir para a igreja, a mesma igreja que nós estamos hoje, a igreja do nosso pastor Silvio, que é meu tio. Eu fui para a igreja porque eu queria ver a igreja que o meu tio estava abrindo. Meu tio é pastor, ele está com uma igreja nova, eu vou lá porque eu vou conhecer a igreja dele. E fui lá com esse sentimento, eu não queria saber de adorar a Deus, de louvar, eu queria ir lá porque eu queria estar lá para ver a igreja do meu tio. E eu comecei a ir, sentei lá, aí começou a ir os cultos, eu ia embora para casa, não mudava nada na minha vida, continuava com o meu pipa, com a minha bola tranquilinha ali, essa é minha vida, a bola é tudo para mim. E eu comecei a ir, e nós vemos que sempre nos finais dos cultos eles chamam, né? Você quer aceitar Jesus? Você quer crer em Jesus como seu Salvador? E toda vez nesse momento, existia algo dentro de mim que falava, você quer. Só que ao mesmo tempo existia outra voz que me prendia. Falava, não, é muito vergonhoso você fazer um negócio desse, você crê em Jesus é vergonhoso. Como é que você vai falar que você crê em Jesus na escola? Então eu vivi essa luta por muito tempo. Eu ia para os cultos, aí o pastor fazia, que a gente chama de apelo. E eu falava, eu quero ir, e ao mesmo tempo não ia. E eu fui nessa luta, só que teve um dia que não deu tempo. Teve um dia que não deu tempo de eu pensar em não ir. Quando eu abri os meus olhos, foi muito sobrenatural, porque quando eu abri os meus olhos, eu já estava lá na frente, chorando com a mão levantada, e o pessoal tudo gritando e aplaudindo, e aquele fuzuê, meu Deus, o que aconteceu? Eu tinha aceitado a Jesus. E daquele dia para frente, eu comecei a aprender dele. Não foi fácil, porque como eu era um jovem muito tímido, você chega na escola, agora você é cristão, você é crente. Você tinha vergonha de falar que era crente? Eu tinha vergonha porque eu não tinha muito ainda o que falar, porque eu não conhecia muito a Jesus ainda. Então eu acredito que essa é uma fase meio que normal na vida do jovem, porque é uma transição que não tem como, a sociedade, tudo vai contra aquilo ali. E não tem como a gente já tá maduro na fé e falar, vamos pregar o evangelho. Isso não foi o que aconteceu comigo, isso é um conto de fadas. Eu comecei a ir, muitas vezes eu tinha até vergonha de falar que ia para a igreja, mas eu comecei a ir e eu permaneci. E eu comecei a aprender de Jesus, e existe um momento na nossa vida que nós falamos aqui no começo, que não é só de você falar eu quero, mas aquela virada de chave que aqui nós chamamos de encontro com Deus. E desse dia pra cá tudo mudou, porque aí eu falei, eu aprendi de Jesus, eu senti Ele, agora eu preciso falar dele. Do dia que você aceitou Jesus até esse dia que você teve um encontro com Deus, passou muito tempo? Passou bastante, eu acredito que passou uns 7 ou 8 anos. Mas assim, eu tive outras experiências, não tão impactantes como a última, mas eu tive outras experiências que eu falava, é Jesus, eu quero Jesus, eu quero mais Jesus, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia. Eu tive esses momentos. Só que nesse dia parece que foi algo mais forte. Foi algo mais poderoso que aconteceu ali. Eu lembro de Pedro, né? Que Jesus, ele permaneceu 3 anos ali com os discípulos. E com Pedro. E ele ensinou Pedro por 3 anos e mesmo assim Pedro negou a ele. Então quer dizer, Pedro ficou andando lado a lado com Jesus ali e ele não tinha se convertido. E comigo também não foi diferente, porque eu não entendia muito bem a fé. Eu acredito que foi isso que aconteceu com Pedro. Só que quando ele viu Jesus vivo, ressuscitado, aí pronto. Aí a sombra do cara curava. Aí ele foi que pregou para 3.000 e 3.000 se converteram e ali, Aí a virada de chave na vida de Pedro foi o que aconteceu comigo, porque a informação de que Jesus vive, a informação de que Ele está aqui e o Espírito dele mora dentro de nós é o que causa essa virada de chave na nossa vida, porque nós falamos, se Ele está vivo, tudo faz sentido. Porque quando nós cremos num Jesus cultural, histórico, nós temos a informação de quem é Jesus, mas nós não temos essa virada de chave. Agora, quando você tem Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, que é o pilar do cristianismo, tudo faz sentido. Porque aí nós vemos, se Jesus está vivo, Deus criou os céus e a terra. Abraão foi para uma terra, José passou por tudo aquilo, Jeremias, Ezequiel, e chegou em Jesus, tudo faz sentido. Então foi isso que aconteceu comigo nesse encontro. Mas não foi fácil até chegar nele, né?
Então eu acredito que você que é jovem e conhece a Jesus, lute pela sua fé, porque muitos momentos vão ser difíceis, você vai ter vergonha, você não vai ter o que falar, mas entenda que Deus está te ensinando. Deus está te ensinando até que você chegue em um ponto que você fale firmemente: Jesus está vivo, eu amo Jesus, Ele me ama e eu vou viver para isso. Bonita essa história. Tomar um suquinho porque a minha história é muito linda, né, gente? Então isso na vida de um cristão é a chave. Então nós falamos muito sobre nós. Eu quero também que você deixe aí nos comentários se você já passou por isso. Se você no começo da sua conversão, você passou por dificuldades, timidez. Tudo isso porque eu acredito que é algo normal de todo jovem. Todos nós passamos por isso. Eu creio que a Ana também no começo da conversão dela, ela passou por isso. E nós passamos até hoje, mas existe uma diferença. Uma vez eu vou pregar na rua, vou pregar na praça. Às vezes você tem vergonha de ali estar gritando e falando de Jesus, chegar para dar vergonha. Mas você tem vergonha da situação, não do que você está falando. Sim. Você não tem vergonha daquela mensagem. O momento pode ser até constrangedor, mas você passa por cima dessa barreira. É isso que eu acho lindo. Você passa por cima dessa barreira para que você possa chegar até a mensagem final. Você já aconteceu isso com você alguma vez? Muitas vezes. Na verdade, para eu estar aqui é uma luta, porque embora não pareça, eu sou tímida. Então tudo para mim é uma luta. Falar em público é uma luta, estar aqui é uma luta, mas quando eu penso que o que o Senhor Jesus fez por mim, o que Ele faz por mim, o que Ele é, eu penso que eu preciso vencer essa luta, né? No início da minha conversão também, eu tinha muita vergonha, até porque eu era horrível, né? Então, como eu podia falar que eu era cristã? Você odiava a igreja, você detestava a igreja, agora você é cristã? Então, os olhos ficavam bem firmes em cima de mim. Então, é exatamente isso que você disse. O que nos estimula, o que nos incentiva a vencer a timidez, o medo, a vergonha, é saber que se Cristo vive, Ele é real e as pessoas precisam saber disso. Outra coisa sobre nós, que nós não falamos aqui também, é que nós somos líderes do Incendiados, que é o grupo que também tem um podcast e outras atividades. Como é pra você, depois eu falo como é pra mim, e como nós se tornamos líder, como é essa experiência de liderar jovens cristãos, que é esse público que nós estamos falando agora. Como é pra você isso? Que eles não me escutem. É maravilhoso, mas é um desafio. É um desafio porque eu amo estar com eles, eu amo orar com eles, eu amo ensinar eles, incentivar eles, mas nós passamos mais profundamente aquilo que você falou. Os olhos estão sempre sobre nós. Então, se o líder peca, como é que fica para os outros? Se o líder erra, se o líder não dá exemplo, então é muito desafiador. Porque eu estou sempre lidando com jovens que têm o pecado palpável ao seu redor e eu preciso orar e incentivá-los a não cometer esse pecado e ao mesmo tempo dar exemplo de que eu não cometeria. E ainda quando eles cometer, dar o suporte para como eles sair disso, né? Porque exatamente. Senão... Porque liderar jovens é muito complicado por isso. Porque se ele errar e você apedrejar ele vai embora. Se você não corrigir, ele vai continuar. Então nós temos que achar o meio termo da correção com amor. Bamba, né? Uma corda é uma posição meio complicada, né? Porque você precisa ensinar no caminho, só que você precisa tomar cuidado de como falar isso para que você não, em vez de você ajudar, você atrapalhe. Então, como que nós se tornamos líder? Nós fomos convocados pelo nosso pastor a assumir o grupo de jovens. E no começo era muito, como é que chama? Muito fresco, muito estranho para nós, porque nós não tínhamos experiências como líder. Nós ainda não sabíamos muito o que fazer, como agir, como conversar. Mas aos poucos nós perseveramos, passamos por muitas dificuldades. Mas nós entendemos, hoje nós temos jovens que caminham conosco, que estão crescendo na fé, que estão aprendendo de Jesus. E, eu acredito que a liderança é algo maravilhoso. E você ser líder, assim como você ser um pastor, líder de uma igreja, você precisa entender que o seu papel é que os seus liderados cheguem à maturidade. Então, quando você vê um jovem fazendo um trabalho sozinho, não que ele não vá mais depender de você, mas que ele vai tomar aquela responsabilidade e fazer aquilo que foi ensinado, aí nós vemos que o líder está sendo efetivo, que foi o que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Quando nós vemos os discípulos falando dele, aí nós vemos que o trabalho de Jesus foi efetivo, porque eles estavam trabalhando
sobre aquilo que eles foram ensinados. Então eu acredito que esse é o maior desafio. E a meta é essa, né? A meta é você incentivar as pessoas a caminharem sozinhas porque elas amam a Jesus. O jovem, ele não pode ir para a igreja porque ele é do grupo Incendiados, ou porque ele vai cantar, ou porque vai ter ensaio. Eu acredito que a nossa meta e o maior desafio de todos é fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de Jesus e ela precisa estar naquele ambiente com ou sem grupo, com ou sem apresentação. Ela tem que estar naquele lugar Deus, né? porque ela ama Deus. Se ela sair do grupo hoje, ela ama Deus, ela vai para a igreja. Ela tem a capacidade de ir para a igreja sozinha, de orar sozinha, de ler a Bíblia sozinha e tomar as suas escolhas. Quando Deus fala os mandamentos, ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos buscar isso. Se a gente não amar a Deus sobre tudo, como que nós vamos adorar Ele na igreja? Como que nós vamos mergulhar numa adoração sendo que a gente não ama? Então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos mergulhar na presença do Senhor Jesus, orar, buscar, para que as pessoas entendam que nós vamos para a igreja por amor a Ele. Nós vamos à igreja porque Ele nos amou primeiro e nós vamos lá para amar Ele, para adorar Ele. E aí depois amar o próximo, que é algo extremamente difícil. Mas qual que é a chave disso? Quando nós entendemos o quanto fomos amados, por que não amar as pessoas? Eu acredito que essa é a maior virada de chave. E as pessoas confundem muita coisa aí nesse amar, né, com algo ser prazeroso, porque o amar não está ligado necessariamente a prazer, a ser bom, está ligado a um serviço. Jesus, ele morreu na cruz por nós por amor, mas foi muito dolorido. Aquilo ali não foi gostoso de se passar, não trouxe prazer, mas existia algo maior, uma missão maior que ele precisava cumprir. Isso é o amor. Você não se sente bem, não está confortável, está doendo, mas eu preciso fazer porque eu amo aquela pessoa. E existem muitas pessoas que não traz prazer para nós. Elas nos irritam, elas nos trazem raiva, mas você entende que isso é um sentimento que te atrapalha e você fala, por cima de tudo isso, eu vou falar do amor de Jesus. Porque o amor de Jesus é isso que nos move. Não é? Essa é a virada de chave do cristão. Você que está assistindo aí, você que chegou até aqui, deixe seu comentário mais uma vez lá, comente o foguinho, comente se você está gostando desse conteúdo, coloque ideias lá para nós sobre temas, sobre tudo aquilo que você quer que nós falamos. E outra coisa, nós temos também uma loja na nossa igreja que se chama NV Store. Essa camiseta linda que está com a Ana Paula aqui, ela faz parte da nossa coleção. Nós temos outros modelos como esse preto, que nós chamamos da nossa coleção Lutero, que é a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. É sobre isso que nós falamos agora aqui. Muitas vezes você não vai ter paz para levar uma mensagem. Muitas vezes você vai sofrer, vai doer. As pessoas não vão te aceitar. Mas a verdade, ela está acima de tudo. A verdade a qualquer preço. Olha que coisa mais linda, gente. Olha esse moletom rosa. Você vai pregar o evangelho e ainda vai ser estilosíssimo. Então entre em contato com a gente. Adquira o seu moletom. Nós temos a branca é a mesma que está com a Ana, né? Nós temos um moletom rosa, nós temos um moletom preto, nós temos a camiseta preta e nós também temos a coleção Grande Comissão que não está aqui. Mas depois, no próximo episódio, eu mostro ela para você. Mas você entre em contato com a gente e busque, porque crente, irmão, crente não é brega não. Crente é estiloso, por favor. Onde está na Bíblia que crente tem que ser brega? Vamos se vestir. Vamos usar o estilo aí para você pregar o evangelho e você mata 2 coelhos numa cajadada só. Já pensou, você tá pregando o evangelho, a pessoa pensa, pregar o evangelho, ser crente para me vestir assim, Deus me livre. Não, irmãos. A gente pode ser estiloso pregando o evangelho. Porque os caras vão olhar pra gente e vão falar assim, nossa, roupa de crente, eu quero. Roupa de crente, essa aí eu quero. Esse moletom lindo aqui, ó, é roupa de crente, gente. Roupa de crente. Roupa de crente. Não existe essa roupa de ir pra igreja ou roupa de... Não. Crente se veste da maneira decente, bonita e estilosa no seu dia a dia. A gente não é crente só domingo, a gente é crente no nosso dia a dia. Então a gente vai ser estiloso no nosso dia a dia também. Não é isso? Com certeza. Então entre em contato. @usenv Store no Instagram. Você fica por dentro lá das novidades, das nossas coleções novas, das antigas também. E ela fica na nossa unidade da nossa igreja. Nós temos uma loja física que você pode também estar comprando bíblias, devocionais, as camisetas, entre outros. Então eu acredito que a gente já falou bastante hoje. Eu acredito que foi muito produtivo para você que está assistindo.
Lembrando sempre, deixa aí no seu comentário como é que está sendo a sua experiência com o Incendiados Podcast. Deixe aí como está sendo o seu aprendizado. Eu também queria mostrar, antes de nós finalizarmos, esse livro, que é A História de um Chamado, que é o livro sobre a história dos nossos pastores, Ieda Martins e Silvio Campos. Conta sobre como eles começaram o ministério, sobre as dificuldades que eles tiveram, sobre tudo que eles passaram. E em breve também nós teremos o nosso podcast com o Silvio e também com a Ieda, que são os nossos pastores. Então fique por dentro para você estar sempre. A mesma coisa, nos procure para você adquirir isso, porque vai ser de grande valor. Se você tem perguntas que você gostaria de fazer para o seu pastor e muitas vezes você tem vergonha, você sente que ele não vai te dar acesso, deixa nos comentários. Os nossos pastores vão estar aqui, eles vão responder essas dúvidas para vocês. Já deixa. Você que quer perguntar pro pastor aí, eu não tenho coragem de falar pro meu pastor. Pergunta pro nosso. Pergunta pro nosso que ele vai te responder. Então já deixe seu questionamento, deixe a sua pergunta e vamos lá. Gente, muito obrigado por esse tempo, por esse tempo de qualidade com vocês aqui, por essa conversa maravilhosa com a Ana, minha esposa. Linda, te amo. E outra coisa, lembre-se, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Fique conosco e até a próxima.